Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sempre um prazer enorme estar aqui com você. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. Muita gente está me perguntando sobre essa e outras matérias que falam sobre a questão da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Afinal, os senadores retiraram a assinatura. Será que acabou a CPI? Eu vou mostrar para você que não é nada disso, você vai ter que entender um pouco mais. E hoje, aquele que deveria ser o canal de informação para você, a mídia, ela vem funcionando como um canal de desinformação. Ela não esclarece da forma que deveria. Títulos sensacionalistas, chamadas sensacionalistas, sem contar a tendência que eles têm de apoiar um lado da história. Calma, que eu vou explicar para você nos mínimos detalhes, não precisa se preocupar com essa questão da CPI, que eu vou trazer aqui para vocês. Também vamos falar de uma tragédia que aconteceu no domingo. Olha só, um apoiador do Lula, infelizmente, ceifou a vida de um patriota, de um apoiador do Bolsonaro, numa discussão política lá no Mato Grosso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da violência, sobre a questão do amor venceu. Também quero falar com você ainda nesse vídeo aqui sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte. A deputada, a senadora e agora governadora do Rio Grande do Norte teve mais um pedido de impeachment protocolado contra ela. E também vamos falar, já que a gente está mencionando a questão da CPI, vamos falar aqui do coronel Naime, que deu os depoimentos e prestou declarações lá na CPI de Brasília. A gente vai tentar abordar todos esses pontos aqui, mas é lógico, de uma forma que o vídeo não fique muito extenso para você. Mais uma vez, gratidão. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. O intuito nosso é dar uma opinião política sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. É sempre um prazer ter aqui com você e saber que você está me recebendo na sua casa para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre política. Sei que você quer informação, né? Vamos começar direto de informação? Vem comigo. Se você não é inscrito no canal, peço a você que inscreva-se, dê essa força para a gente no canal. Você deve lembrar do Abraham Weintraub, que foi ministro do Bolsonaro e depois se voltou contra o Bolsonaro, concorreu às eleições, acho que teve pouco mais de 3 mil votos, não conseguiu de forma alguma se eleger, muito aquém dos votos necessários para se eleger. E esse é o final que a gente vê essa turma que atacou o Bolsonaro tanto, que atacou o bolsonarismo. Então o bolsonarismo, apesar de muitas críticas que vêm principalmente da esquerda, o bolsonarismo ainda é uma força existente e vibrante na política brasileira. Olha só uma postagem que o Abraham Weintraub fez sobre os atos do dia 8 de janeiro. Bolsoleprismo. Então eles consideram os apoiadores de Bolsonaro como leprosos, bolsoleprismo. Só 15 senadores ratificam assinaturas para a CPI do 8 de janeiro. E ele escreve aqui, ó, bolsolepristas, infiltrados do PT vandalizaram o prédio. Entre aspas, né? A CPI do dia 8 de janeiro será o golpe de Messi para derrubar o PT, etc, etc. Ironizando. Nenhum senador ligado a Bolsonaro assinou o pedido. Aí vem o Estadão corroborando com esse ponto aqui. Senadores retiram a assinatura e esvaziaram a possibilidade da abertura de CPI de 8 de janeiro no Senado. Então, para pessoas que não são conhecedores, que não seguem aqui no canal, já vão pensar logo, não vai ter CPI mais. Poder 360. Só 15 senadores ratificaram a assinatura para a CPI de 8 de janeiro. Vamos lá, Jovem Pan, governistas, olha só que a Jovem Pan está jogando contra aqui no seu título, governistas retiram assinaturas e CPI do 8 de janeiro perde força, oposição quer foco na CPMI, aqui ela trouxe com clareza, quer foco na CPMI, tá? Então a Jovem Pan começa mal, mas depois o título dela vem bem aqui, quase que eu cometi uma injustiça aqui contra a Jovem Pan aqui. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre tudo isso. Vamos lembrar que a Soraya Tronic tinha feito o pedido de uma CPI. Então tem muita gente imaginando que não vai ter mais CPI, o próprio Weintraub tenta confundir a cabeça das pessoas achando que não vai ter a CPMI. Na verdade, o que não vai ter é a da Soraya Tronic. E a própria base do PL, do governo do Bolsonaro,
fizeram o pedido para que não fosse ratificada, porque uma CPI paralela à CPMI, ou seja, se eu tenho a CPMI conjunta com Câmara e Senado, e aí eles fazem uma CPI paralela, poderia mudar o foco, tirar o foco ou ser uma cortina de fumaça. Então, assim, a medida aqui é exatamente sobre isso. E cada um quer tirar uma casquinha. O senador Cajuru vem apresentando seu espírito petista há muito. Mas olha só o que ele escreveu. O meu histórico PSB é contra a CPMI do dia 8, mas deixa livre para apoiá-la e não permitir que ela seja politiqueira. Vou apoiá-la. Então o Cajuru fala que vai apoiar a CPMI. E o que eu digo? Que seja bem-vindo. Que seja bem-vindo, apesar de ultimamente o senador Cajuru não ter mostrado aquela postura de que o eleitor dele o colocou lá e cobrou, aquela postura de confrontamento, as coisas erradas, críticas ao STF. Apesar de tudo, que seja bem-vindo o Jorge Cajuru na assinatura da CPMI. Acho plausível a assinatura. Tanto é que o partido dele pediu a retirada. Ou seja, a mídia agora ela vem tentando distorcer para que as pessoas parem de cobrar e que não cobrem a existência da CPMI. Mas a CPMI ainda tem força, ainda existe e ainda é uma pauta que estão cobrando e muito. Vamos partir para outra pauta agora. Vem comigo. Olha só, uma matéria publicada na Folha de São Paulo. E por que eu gosto de pedir esse tipo de... Por que eu gosto de trazer esse tipo de matéria aqui? Geralmente de mídias de esquerda, mídias mais voltadas ao progressismo, enfim, a Folha de São Paulo que tanto atacou o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro. Apoiador de Lula mata bolsonarista em discussão política em Mato Grosso, diz a polícia. Suspeito está foragido e nenhum advogado se apresentou à polícia para defendê-lo. A grande questão, o grande ponto aqui que foi amplamente discutido, a narrativa, o discurso do lulopetismo contra o bolsonarismo foi: o amor venceu. Vamos acabar com o discurso de ódio e vamos apaziguar, ou seja, vamos juntar toda a nação e vamos governar para todos. Essa é a maior mentira e o maior estelionato eleitoral que o Brasil já viveu. Nada disso. O Ciro Gomes, ele falou uma coisa bem límpida durante o período eleitoral. Lula não voltou para governar, Lula voltou para se vingar. E Lula nitidamente vem destilando o seu ódio contra, e assim como a imprensa apoiadora de Lula, todo aquele que é dissidente do pensamento petista. Eu, por exemplo, eu sou tarcisista, o meu apoio total ao Tarcísio de Freitas, governador. Acho que a gestão dele é maravilhosa. Mas se for dissidente com a gestão progressista e petista, eu sou um extremista. Essa é a ideologia que eles passam. Quer um exemplo? Eu vi uma matéria do UOL onde a filha se gaba de ter abandonado a mãe porque a mãe participou dos eventos em Brasília do QG, tá? Do QG. Ela não invadiu nada, estava na frente do QG. Então ela conta que bloqueou a mãe porque a mãe mandou um texto para ela falando que ela é Deus, Pátria e Família. Símbolo marcante do bolsonarismo. A filha bloqueou a mãe, não prestou ajuda e a mãe ficou presa. Ou seja, a filha abandonou a mãe. Se você vê os comentários lá no UOL, os comentários de ódio, que essa velha morra. Tinha esse tipo de comentário. Ou seja, parabéns para essa filha, fez o certo. Você tem noção do quanto essa questão politiqueira vem destilando o ódio entre brasileiros? Um verdadeiro apartheid. Um verdadeiro apartheid. Então, assim, a gente consegue perceber hoje que a política brasileira está danosa, principalmente por esse discurso falacioso e mentiroso. O amor venceu. Não venceu, não. Matérias como essa aqui provam muito bem que a política é utilizada para destilar nada mais, nada menos que o puro ódio. Coisa que eles narraram e argumentaram muito contra Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas assim, basta ter um mínimo de massa cinzenta na cabeça para entender que não é nada disso, que o petismo destila mais ódio do que você possa imaginar. E o pior, com uma falsa máscara e carapuça de bom samaritano. Isso é o pior de tudo.
Vamos analisar aqui outra matéria. Matéria do Hora Brasil Notícia. Deputados protocolam pedido de impeachment contra a governadora do Rio Grande do Norte. No final da manhã dessa segunda-feira, dia 20, ontem, o deputado federal Sargento Gonçalves protocolou um pedido de impeachment contra a governadora petista Fátima Bezerra. A ação foi apoiada por deputados estaduais após uma grande onda de violência. O que mais me incomoda aqui é o cinismo de alguns políticos. Quer um exemplo? Flávio Dino deu uma coletiva de imprensa, falando que pessoas estão acusando a Fátima Bezerra injustamente, que estão querendo buscar um culpado pelo que está acontecendo no Rio Grande do Norte. E que agora vai liberar 100 milhões para Fátima Bezerra e ainda brincou. O pior é que a hora que acabar ela vai pedir mais. Por quê? Porque Fátima Bezerra teve 78 milhões destinados a ela durante a gestão Bolsonaro, e ela não chegou a gastar 7% disso. Ou seja, se hoje a população do Rio Grande do Norte vem sofrendo, é porque o governo não apresentou os recursos devidos que estavam à sua disposição. Isso é má gestão, isso é caracterizado um crime de responsabilidade nítido, ou seja, pauta para impeachment. Mas olha só como eles distorcem a narrativa e usam isso como desculpa para passar a mão na cabeça dos seus companheiros. Então, esse é o Brasil que temos hoje. Mas a gente não vai deixar de mostrar a realidade dos fatos. Queremos políticos certos e sérios, como Tarcísio de Freitas, como o Zema, entre outros que estão na política e estão fazendo o que precisa. O brasileiro não quer gastar, o brasileiro não quer devaneios fiscais, populismo. O brasileiro quer dignidade. É isso que ele busca, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo, eu volto no próximo vídeo. Coloca no comentário se ficou até o final, é muito importante. Se você gostou dos nossos conteúdos, dos nossos comentários aqui, se você entendeu sobre a CPI, que a CPI do Senado morreu, mas a CPMI do Congresso junto não morreu. Essa vem forte e a pressão ainda continua grande e a gente já sabe o desfecho que tudo isso vai dar e o desespero dos petistas em relação a essa CPMI, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.